Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mais Amor. E uma das nossas atividades é estudar a Bíblia juntos, para que a gente possa conhecer mais a Deus e também para compartilhar a palavra dele. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar ele para que ele possa alcançar mais pessoas também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os capítulos 9 e 10 de Êxodo, que está contando sobre como é que foram as pragas da quinta até a nona das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, né, por conta do endurecimento do coração do faraó, pelo fato de ele não estar aceitando libertar o povo de Israel. No capítulo 9 começa falando sobre a quinta praga, e ela foi uma peste que caiu sobre os animais. E Deus falou que ele ia fazer distinção entre o rebanho dos hebreus e os do faraó. Ele falou que isso ia ocorrer no dia seguinte, para ver se o faraó mudava de ideia, né? Mas o texto fala que Deus endureceu o coração do faraó. Aí assim, a primeira coisa que fica é uma dúvida, né? Deus queria que ele libertasse o povo, mas ao mesmo tempo endureceu o coração do faraó. Bom, esse é um ponto que na verdade daria para a gente discutir muito sobre, né? Mas nos capítulos 7, 8 e 9 aparecem vários aspectos desse endurecimento do coração do faraó. O primeiro ponto é que fala assim, que ele endureceu o próprio coração, ou seja, o faraó endureceu o seu próprio coração. O segundo ponto sobre esse endurecimento é de que o coração dele é endurecido. E um terceiro ponto, um terceiro aspecto desse endurecimento é de que Deus endureceu o coração dele. Então, assim, a primeira coisa sobre esse assunto, esse é um assunto complexo, então assim, daria pra gente falar mais sobre ele. Mas assim, o primeiro ponto é que o faraó, ele não era uma pessoa boazinha, e aí Deus foi e endureceu. Ele era cruel com os escravos, ele chegou a mandar matar bebezinhos. Então assim, o faraó não era uma pessoa boazinha e tudo mais, ele era uma pessoa cruel. Então, independente da forma que foi esse endurecimento, da forma como ele é interpretado, Deus ele não manipulou o faraó para fazer maldade. O faraó tinha um coração mau. O faraó ele tinha já ideias ruins, maléficas. O segundo ponto é que no decorrer dessa história, a gente vê que o faraó ele podia ter libertado o povo. Tanto que ele fez e voltou, ele libertou, né? E depois voltou atrás algumas vezes. Ou seja, Deus ele não mexeu na liberdade de escolha de faraó, tanto que ele ia e voltava. Um terceiro ponto é que aí tem uma questão mais da forma hebraica de pensar. É como se assim, o que Deus permite é como se ele fizesse, mesmo que ele não tenha de fato feito. Só o fato dele permitir que aconteça é como se ele fosse e fizesse. Como se fosse assim, na nossa linguagem de hoje em dia. Pensa numa criança mimada, e aí ela, eu quero um sorvete. E aí a mãe vai e fala, vai, eu vou te fazer tomar esse sorvete agora. Mas ela não fez a criança tomar, a criança estava insistindo tanto, que aí ela foi e permitiu que ela fizesse, entendeu? Então, assim, tem essas questões que eram do entendimento do hebraico, né? Que às vezes quando a gente passa para o português, pode ter alguma diferença. Um outro exemplo sobre essa questão do hebraico, a gente pode ver em Isaías 45:7. Eu vou pegar aqui para a gente ver. Onde fala assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A maldade não veio de Deus. A maldade, ela, aqui na forma como está escrito, está como se Deus tivesse criado o mal. Mas a gente sabe
que a origem do mal ela se deu no coração de Lúcifer. Então, assim, embora não seja Deus que faça o mal, ele permite que o mal ocorra, ele permite que as pessoas tenham livre-arbítrio. Inclusive, ele permite a maldade. Mas, na tradução, mesmo que não tenha sido ele que fez, pode aparecer como se ele tivesse feito aquilo. Da mesma forma, como falou aqui nesse verso de Isaías, a gente pode interpretar da mesma forma com esses versos de Êxodo, que ele permitiu que o faraó endurecesse seu coração. Foi uma escolha de faraó. Tudo bem? E agora voltando às pragas, a peste caiu sobre os animais, né, sobre o rebanho do faraó, e aí ele perdeu o seu rebanho. Bom, e aí, por conta disso, o faraó continua não querendo libertar o povo. Ocorreu a 6ª praga, que foram as úlceras, que começam a falar lá no verso 8. Deus, ele pediu para que Moisés ele pegasse cinza do forno, e ele pediu também para que ele atirasse para o céu na frente do faraó. E aí elas se tornariam em tumores, que virariam úlceras nos animais e nos homens. Então, assim, nessa parte entra aquilo que eu já até comentei em outros vídeos, que o Moisés ele precisou fazer uma parte e Deus terminou a obra, vamos dizer assim, né? E muitas vezes na nossa vida, para que as coisas aconteçam, né? Até para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, muitas vezes a gente também precisa fazer alguma coisa, a gente precisa desempenhar um papel, e aí combinado ao nosso esforço humano, Deus ele entra com o poder dele e completa a obra. Mas assim, tem algo de especial nesse ato de Moisés. Em textos assim de rituais egípcios, as cinzas elas são usadas para acabar com pestes. E Deus ele estava mostrando que ele era mais poderoso do que os deuses e os rituais egípcios. Ou seja, ele estava usando as cinzas para provocar uma peste. E outro fato também é que as pragas elas foram se intensificando. Agora, além dos animais, os homens eles também iam ser atingidos. E assim foi feito. Moisés foi, tacou aquelas cinzas para o alto, o vento levou essas cinzas e as úlceras apareceram tanto em animais quanto nos homens. Deve ter sido algo terrível, né? E ainda assim, o faraó continuou com seu coração endurecido. E como eu falei, as pragas elas vão se intensificando. E agora na 7ª praga, que começa a falar lá no verso 13, Moisés fala sobre uma chuva de pedras que vai acontecer no Egito. E novamente Moisés vai ao faraó pedir para o povo ir. Ele queria dar mais uma oportunidade, né, para o faraó voltar atrás, enfim, se arrepender. E Deus fala para que Moisés, se ele quisesse, ele já teria acabado com o próprio faraó. Deus fala isso para Moisés. Mas ele queria que essa história fosse falada em toda a terra. E deu certo, né? Tanto que a gente está aqui em 2021 e a gente está falando dessa história hoje. E assim, Moisés, ele avisou ao faraó que viria uma chuva de pedras e quem quisesse salvar o gado e os servos, o gado que sobrou, né? Eles deveriam recolher esse gado, porque quem estivesse no campo iria morrer. Então assim, a palavra de Deus, ela nos dá proteção hoje também. Ela nos dá advertências hoje que são para nos proteger, para que a gente não tenha esses efeitos. A gente sabe que a gente vive num mundo de pecado, né? E a gente não está completamente ileso, né, de passar por problemas. Mas uma vez que a gente segue a vontade de Deus, a gente acaba se protegendo de determinados problemas, né, de determinadas circunstâncias. Às vezes parece que ele está nos pedindo alguma coisa para restringir a gente, ou tirar a nossa liberdade, mas o objetivo dele é salvar a gente, é cuidar de nós. Quando a gente está sob as leis dele, a gente tem proteção.
E aqui a gente vê que, assim, alguns oficiais de Faraó, eles começaram a temer a palavra de Deus. Eles começaram a obedecer a Deus e eles guardaram os rebanhos desempregados. Nossa, esse Deus, ele realmente é muito poderoso. Se o Faraó não está querendo ouvir ele, então a gente vai fazer a nossa parte. O que dá para a gente fazer, a gente vai obedecer a esse Deus. E ocorreu que Moisés estendeu o bordão, né? E o céu ele começou a dar muitas trovoadas e começou a cair chuva de pedra e começou a cair fogo também. Deve ter sido um dia terrível. Deus, ele com essa praga, ele desafiou algumas divindades egípcias, que eram bem importantes, assim, e as responsáveis pelo clima, né? E aí ele deu o recado, né? Olha, quem cuida da chuva, dos trovões, dos ventos, sou eu. E depois dessa praga, qual que você acha que foi a resposta do faraó? Vamos ler aqui no verso 27, no capítulo 9. Então o faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: essa vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Vocês acham que esse arrependimento do faraó foi verdadeiro? Bom, e aí a chuva passou, e aí no verso 34, o faraó ele já foi e falou: ninguém vai sair do Egito não. Isso aí passou já. É como se fosse assim: tô tranquilo, o meu pecado não deu em nada. Entendeu? É como se fosse esse paralelo. Vou voltar a fazer ele aqui, vou continuar no meu erro aqui porque não deu em nada. Mas agora vamos pro capítulo 10. Que a gente vai começar a falar da 8ª praga. A praga de gafanhotos, que está lá a partir do verso 1. Vamos aqui ler o verso 2, que fala assim: e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Aqui é Deus falando. É como se ele está falando assim: olha, eu quero que vocês, os seus filhos, os seus netos se lembrem que eu lutei por vocês. Se lembrem que eu cuidei de vocês e que eu tenho um plano para a vida de vocês. E lá nos versos 3 e 4 fala: até quando que você vai ficar insistindo nesse orgulho, faraó? Deixa o meu povo ir. Senão, eu vou enviar tanto gafanhoto que vai cobrir toda a terra. E aí não vai sobrar nenhuma plantação. Daquela pouca que sobrou da chuva de pedras, né? E assim, esses gafanhotos vão ser terríveis. Eles vão comer as árvores, eles vão entrar nas casas de vocês. E essa seria a 8ª praga, né? E a gente vê no verso 7 que os próprios oficiais começaram a falar com o faraó. Vamos ler aqui no verso 7 o que os oficiais falaram. Então, Êxodo 10, verso 7. Então os oficiais de faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Os próprios oficiais eles já estavam falando: olha, até quando que esse Moisés aí vai ser uma cilada pra gente? Até quando você vai permitir que essas coisas aconteçam com o nosso povo? E aí, qual foi a resposta de faraó? Ele falou assim: olha, vão só os homens, deixa as crianças e as mulheres. Mas não era isso que Deus estava pedindo, né? Deus ele não queria uma submissão parcial do faraó. Ele queria uma submissão total. Ele não quer que a gente seja obediente só pela metade. Porque, na verdade, no nosso caso, a outra metade ela vai nos prender. Ela vai nos aprisionar. Então Moisés foi e não concordou, né, com essa proposta do faraó. Ele estendeu a mão e aí os gafanhotos eles vieram sobre todo o Egito. E assim, não sobrou erva nenhuma, nenhum fruto. A terra ficou desolada. E mais uma vez o faraó falou. Vamos ver lá no verso 16. Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor nosso Deus. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Ou seja, ora lá para o seu Deus. E aí Moisés foi, orou e soprou, e um vento foi e levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Só que novamente
o faraó, ele voltou atrás. E aí é quando veio a nona praga, que começa a falar lá a partir do verso 21. Agora, Deus, ele, com essa nona praga, que era uma praga das trevas, Deus estava atacando o deus Amon-Ra, que era o deus do sol. E assim, era um ataque direto ao faraó, porque o deus Amon-Ra era o pai divino do faraó, ele era considerado dessa forma. E aí, com essa praga, a Bíblia fala que a treva era tão densa que dava para palpar a treva. Não sei exatamente o que significa, mas era, nossa, devia ser uma escuridão total. Mas aí alguém pode falar, mas isso daí, gente, pô, isso daí foi um eclipse. Isso daí acontece nos dias de hoje também, não tem nada de sobrenatural. Só que tem um detalhe, essas trevas duraram 3 dias. Então foi algo sobrenatural mesmo. O eclipse é um negócio rápido, momentâneo, e não tem como justificar de forma natural, no Egito, esses 3 dias de trevas, né? E outro detalhe, na casa do povo de Israel tinha luz. Novamente, Deus deu proteção, não fez com que essa praga fosse derramada também sobre o povo de Israel. Aí Faraó foi, né? Mais uma vez, pediu perdão, deixou ir todo mundo, só que menos os rebanhos. Só que aí Moisés foi e falou, olha, a gente precisa do nosso rebanho. A gente quer oferecer sacrifícios a Deus. E holocaustos, né? E aí tem que ir todo mundo. Não dá pra, vamos deixar os rebanhos. Só que aí Faraó ficou bravo, e aí ele falou lá nos versos 28 e 29. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Então assim, aqui, depois dessa última praga, né, tem essa fala, né, esse diálogo dos dois bem pesado, né, que Faraó expulsa, fala, olha, eu não quero mais ver seu rosto, aí Moisés fala, realmente, você não vai ver mais o meu rosto. E a gente vai ver agora no capítulo 11, né, no próximo vídeo, o fim trágico que foi a última praga para o povo egípcio. E assim, eu espero que e espero que você também escolha entregar a sua vida, que a gente escolha entregar a nossa vida a Jesus por completo.